Bom dia a todos. Bom dia aos excelentíssimos senadores da República. Agradeço o convite feito por este colendo colegiado, a Casa Alta do Congresso Brasileiro, para dar meu testemunho sobre a minha experiência no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus em nosso país, como médico e como servidor público. Meu nome é Francisco Eduardo Cardoso Alves, sou natural do município do Rio de Janeiro, capital do Estado. Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência médica em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o maior e mais tradicional hospital de doenças infecciosas da América Latina, na cidade de São Paulo, onde resido há 18 anos. Após a residência, mediante concurso público, me tornei médico assistente da UTI do Emílio Ribas, centro de excelência que reúne a nata da infectologia brasileira no serviço público. Também sou perito médico federal do Ministério da Economia, nome atual da antiga carreira de perito médico do INSS. Fui presidente entre 2015 e 2020 da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais e atualmente sou vice-presidente eleito desta entidade. Durante minha vida estudantil, sempre fui eleito pelos meus pares para representá-los perante as instituições às quais estávamos vinculados. Quando escolhi cursar medicina, tinha claro em mim um único objetivo: salvar vidas. Acolher o sofrimento do cidadão e contribuir com o melhor da minha prática e técnica para aliviar as dores da pessoa que me procura, curar se possível, prevenir sempre. Logo no início da faculdade, ficou claro as dificuldades que teria pela frente no plano pessoal, profissional e social para atingir tal meta. Porém, persevero há 23 anos neste propósito. O bom médico sempre é um eterno aluno. Ainda na faculdade, participei de projetos de extensão que ajudaram centenas de famílias carentes em favelas do Rio de Janeiro. Projeto esse que recebeu premiações da UFRJ. Desde que me formei em medicina, sempre trabalhei no Sistema Único de Saúde, onde atuo salvando vidas há 20 anos. Dentro dos preceitos éticos que regem a atividade médica nesse país, a despeito das enormes carências que o SUS enfrenta até hoje, inclusive os péssimos salários pagos aos profissionais responsáveis por cuidar da vida dos cidadãos brasileiros. Em todos esses anos, nunca me furtei a atender gratuitamente incontáveis pessoas que me procuraram, dia e noite, em busca de auxílio, ajuda, orientação ou recomendação. Sempre fez parte da minha essência querer ajudar o próximo. Porém, entendo que nossa profissão não é um regime sacerdotal. Ela precisa ser valorizada e bem remunerada, precisa de dignidade no ambiente de trabalho e condições de atendimento. Mas isso nunca me impediu de ajudar o outro. A saúde não é valorizada nesse país como deveria. Muita gente passa muita necessidade para conseguir o básico, às vezes nem isso. Só quem está na linha de frente, longe de gabinetes, entende essa situação e sabe o que realmente ocorre nos postos de atendimento país afora. Como servidor público, em outra área social sensível, a Previdência Social, sendo um agente do Estado brasileiro, sempre contribuí com todos os governos que solicitaram ajuda, seja no governo Lula, governo Temer e agora no atual governo. Quando se trata de ajudar o país e ajudar o povo brasileiro, não devemos jamais olhar para bandeiras políticas e sim fazer o que há de melhor para cumprir nossa missão. Como dirigente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, ajudamos o governo Temer, especialmente, a reorganizar o gerenciamento da perícia médica federal, acabamos com as filas de espera para agendamento de perícia médica no INSS, elevamos o padrão de atendimento dentro das unidades e ajudamos a realizar o maior programa de austeridade socioeconômica do país na última década, o Programa Revisional de Benefícios por Incapacidade, que, de acordo com um estudo publicado em revista da Fundação Getúlio Vargas, gerou uma economia de 85 bilhões de reais no controle de benefícios indevidos, fraudulentos ou já vencidos, que ainda eram pagos pelos cofres do trabalhador brasileiro. Graças a esse programa, segundo declarações à época das autoridades, foi possível criar o 13º salário do Bolsa Família no ano de 2019, por exemplo. Como médico infectologista, assim que os primeiros rumores de uma nova pneumonia viral começaram a surgir nos grupos de conversas de todo o mundo no final de dezembro de 2019 e início de janeiro de 2020, percebi que se tratava de algo muito sério e comecei a estudar profundamente o tema e guardar todos os artigos que começavam a surgir sobre o assunto, muitos ainda em formato de pré-publicação, pois ainda não havia dado tempo de verificação por pares. Parte significativa desse material começou a vir da China, foco primário da pandemia. Ficou claro que se tratava de uma nova forma de pneumonia viral causada por uma nova variante do coronavírus, causador de síndrome respiratória aguda grave, conhecida pela sigla SARS, agora denominada SARS-CoV-2 ou simplesmente novo coronavírus.
Os estudos e ensaios clínicos começavam a demonstrar que era mais que uma doença meramente pulmonar. Se tratava de uma doença sistêmica que atingia o corpo todo, causando vasculite disseminada e inflamação de diversos órgãos além do pulmão, sendo que também aumentava a chance de eventos trombóticos nos portadores dos vírus. Vídeos com pessoas desmaiando destinados em cidades chinesas e sendo levadas de ambulância, feitos nas janelas de prédios das cidades atingidas pelo foco inicial. Filmagens de construções a jato de enormes hospitais de campanha em isolamento na China começaram a tomar conta das redes sociais. Era algo novo, potencialmente grave, ainda desconhecido da comunidade médica e científica e que estava matando pessoas. Era necessário, de forma urgente, procurar algo ou alguma coisa não apenas para conter o vírus, como também tratar os doentes. Rapidamente, a Europa, em especial a Itália e parte da Ásia, como o Irã, foram atingidos por ondas de contaminação em massa e o consequente colapso de suas redes de saúde. A doença aparentava ser mais grave em idosos e portadores de doenças crônicas. Vieram da China os primeiros trabalhos com medicamentos reposicionados de outras doenças para tentar tratar os doentes que começavam a lotar os hospitais e suas UTIs. De todos os remédios testados, incluindo antivirais para combate do HIV, o que apresentou inicialmente o melhor desempenho nos estudos foi a cloroquina e a sua prima farmacológica, a hidroxicloroquina, incluindo um pequeno ensaio clínico randomizado que mostrava grande potencial dessa droga no combate ao novo coronavírus, feito na China. Em medicina, excelentíssimos senadores, a prática de utilizar fármacos homologados para determinadas doenças em tratamentos para outras doenças, aproveitando-se seja de uma plausibilidade clínica, biológica, farmacológica ou até mesmo um efeito colateral que acaba sendo útil para o tratamento de outra doença, se chama uso off-label da medicação, ou seja, uso fora da bula oficial. Em alguns casos, o uso off-label se torna tão benéfico ao paciente que essa nova indicação acaba sendo incorporada, tempos depois, pela agência reguladora responsável por esse papel de farmacovigilância. No Brasil, compete à Anvisa o registro oficial de bulas e autorização de comercialização de medicamentos no país. Portanto, o uso off-label não é, nunca foi e nunca será prática ilegal, criminosa ou antiética, pois se trata do uso do remédio já aprovado para a comercialização no Brasil, sob a responsabilidade única e intransferível do médico prescritor, que responde pelos seus atos. Em texto publicado em seu site, a própria Anvisa explica o que é off-label e que sua prática não é incorreta, mas deixa claro que se trata de uso fora da bula oficial. Isso é diferente de tratamento experimental, que envolve drogas ou procedimentos normalmente novos ou antigos, porém em situações muito específicas. No Brasil, a competência para definir se uma medicação, tratamento ou procedimento pode ser feito de forma off-label, se deve ser feito como prática experimental, ou até mesmo se não pode ser feito, compete ao Conselho Federal de Medicina, CFM, a autarquia pública de natureza sui generis, criada por força de lei federal e que tem entre suas competências justamente essa análise técnica sobre utilização de drogas. Esse entendimento foi reforçado pela Lei 12.842 de 2013, no seu artigo 7º, que explicitamente decreta que compete ao CFM a definição de procedimentos experimentais no Brasil. Portanto, uma vez que o Conselho Federal de Medicina define a regra, determinado procedimento ou tratamento pode ser usado como off-label e isso não caracteriza nenhum tipo de crime ou conduta ilícita. Voltando ao tema do novo coronavírus, o sucesso chinês no controle da pandemia, em parte atribuído a seus protocolos de tratamento, que incluíam cloroquina, parte devido a outras medidas, fizeram pipocar estudos com essa droga no mundo todo, especialmente na Europa, onde a pandemia, que nessa época ainda nem estava declarada como tal pela OMS, começava a criar força. Surgiram estudos de diversos tipos que mostravam evidências a favor do uso dessa droga, em alguns casos associados a outras drogas, para tratar pessoas doentes por Covid-19. O nome da doença pelo novo coronavírus. Aqui é importante destacar um ponto. A ciência, ao contrário do que vem sendo dito por algumas pessoas que se intitulam divulgadores, a ciência não é fruto de consensos. Isso não existe na ciência, em especial na ciência de fronteira, que analisa o novo, a nova descoberta, o desconhecido. O dissenso, as diversas opiniões contrárias, os embates teóricos são parte da essência da ciência. A ciência nasce da observação. Dela surgem as hipóteses científicas nas quais serão baseados os diversos tipos de estudos com diversos modelos, formatos e pesos. Diante da observação dos resultados do uso da cloroquina na China e na Europa, formulou-se a hipótese de que a tal droga poderia ter alguma utilidade no combate à Covid-19. Centros científicos do mundo inteiro começaram a pesquisar e trabalhar essa hipótese. Ao chegar no Brasil, a Covid-19 rapidamente começou a ganhar corpo e em poucas semanas o país passou a figurar entre os primeiros do ranking de infectados e mortos.